Tudo bem, gente? Boa noite. Olá. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa. A gente sempre repete aí que, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez, né, que sintam-se bem-vindos aí, sintam-se abraçados pela espiritualidade, sempre na expectativa que a gente sempre consiga encontrar aqui na nossa casa o que a gente procura, né? Pelo menos em termos de serenidade, tranquilidade, harmonia, para a gente encarar a loucura do dia a dia, né? Então, nessa primeira etapa da nossa atividade aqui da casa, a gente vai trocar umas ideias sobre um tema, e sempre quando a gente começa a conversar sobre algum assunto, a gente faz uma prece. Vocês nos acompanham, então, por favor? É nesse desejo que nos juntamos aos amigos espirituais que nos acompanham nessa noite, anjos da guarda, espíritos familiares, amigos de todo o tempo, a todo instante, nos amparando, auxiliando para que o nosso dia a dia possa ser recheado de oportunidades de uma vivência mais harmoniosa, fraterna, positiva. Com certeza esses amigos estão aqui conosco, nos favorecendo as aberturas, as percepções sensíveis, para que a contribuição que a casa nos traga possa ter todo o seu proveito, toda a sua efetivação na nossa harmonia interior. É por isso que cumprimentamos todos os amigos que fazem parte da estrutura espiritual desse ambiente, que trabalharam para que ele se formasse e nos favorecesse esses ganhos íntimos. Cumprimentamos outros ainda que colaboram não só por essa casa, pelos que aqui estão, mas também por toda a comunidade do entorno desse bairro. E num crescente, a gente imagina toda a cidade, todo o estado, o país, o mundo inteiro, enfim, envolvidos por colegas dedicados, devotados, com diversos gêneros de atividades, sempre voltados ao acolhimento, sempre voltados a favorecer a tudo e a todos a certeza de que ninguém nunca está desamparado, desassistido da bondade divina. Com certeza todas essas atividades, todos esses esforços têm na personalidade de Jesus o seu principal inspirador, a sua principal referência. E se como a gente buscássemos sempre o seu olhar carinhoso e ele sempre aproveitasse toda a oportunidade para nos propiciar esses momentos de harmonia, é que ele nos indicou, nos faz lembrar do exercício da prece como um treino para a sintonia com as coisas superiores. É por isso que mentalmente repetimos então aqui ele ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Olha, o assunto que foi sugerido para que a gente pudesse falar nos minutos iniciais é um tema interessante aí, aprendendo a nos amar. E até o tempo verbal da frase também é bem significativo, né? Então é um exercício contínuo, né? É um processo que a gente vive não só nessa nossa existência, mas dentro do nosso entendimento há várias outras, tentando interpretar o que é esse exercício do auto-amor. Então, com certeza é um processo que vivemos já há muito tempo e ainda vamos viver por uma longa jornada, porque é um tema que suscita todo gênero de interpretação, todo gênero de entendimento, porque a gente tem uma tendência natural de tentar desviar o sentido desse negócio de eu me amar, né? De eu gostar de mim mesmo, de me valorizar. A gente desvia sempre de acordo com as nossas... Claro que falando dentro de uma generalidade, mas sempre de acordo com as nossas tendências, com nossos interesses, com o nosso olhar particular e tendencioso para isso, né? Nossos caprichos, enfim. E talvez no final da gente acabar descobrindo que esse sentido do amor talvez necessite de novas interpretações.
A gente tem um livro bem interessante aí como referência, que é o Escutando Sentimentos. Dele eu tirei algumas frases que eu vou aqui pensar aqui com vocês, que vai encaminhar um pouco do nosso raciocínio aqui, tá bom? Tem uma frase pensada do livro que diz assim, ó: o mais genuíno ato de amor a si consiste na trabalhosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Trabalhosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. E aí, dessa frasezinha pensada, a gente lembra do Evangelho. Sempre a nossa referência para tudo, né? Então, Jesus disse para nós, em uma passagem, vós sois deuses. Em outra passagem, ele diz que nós somos a luz do mundo. E disse essa frase sem nenhuma condição. Ele está falando de todo mundo que convive conosco nesse planetinha. Então, se a gente imaginar as piores pessoas que têm as visões mais distorcidas de tudo, das relações de tudo, enfim, numa investigação mais profunda, a gente vai encontrar nessas personalidades também pessoas ou coisas a quais eles nutrem um afeto sincero e profundo. Tem uma outra frase de Jesus, aí bem mais famosa, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então ele está dando também uma proporção, quer dizer, amar o próximo como a gente se ama. E aí, tentando juntar um pouco das duas frases, enfim, então eu sei que tem contextos, né, em colocações diferentes, mas num esforço de juntar um pouco desses raciocínios, esse fazer brilhar a luz não seria só a gente, de algum jeito, conseguir compartilhar para o mundo, manifestar o que a gente tem de mais positivo, que a gente tem de mais saudável nos nossos campos de atuação. Talvez não só isso, mas também criar exercícios particulares de tentar enxergar, de tentar perceber, de tentar, principalmente, valorizar e dar manutenção a tudo que a gente já consegue fazer de bom, tudo que a gente já consegue fazer de positivo por nós, desde as pequenas coisas até os grandes atos. Então, esse conceito de fazer brilhar a luz, ele não é só um exercício de manifestação para o mundo, mas também um exercício de manifestação para o nosso mundo íntimo. Então, é valorizar-se intimamente também de uma maneira que nos eleve. Uma mesma proporção. Então, trabalhar por mim e trabalhar pelo outro. Né? Tem várias passagens do Evangelho que Jesus tenta dar um sentido muito amplo para quem é esse outro, quem é esse próximo. Né? E, voltando a esse mesmo livro de referência, eu vou pegar mais uma frasezinha. Ele tentando dar uma definição, tentar dar um sentido a esse exercício de alto amor, ele vai nessa linha de trabalhar nesses dois aspectos. Eu vou ler aqui para vocês, olha. O título é assim: Integração em Projetos Solidários. A aquisição de valor pessoal e convivência com a dor alheia trazem gratidão e estima pelas vivências pessoais. Cuidando bem de nós próprios, somos simultaneamente levados a estender ao próximo o tratamento que aplicamos a nós. Quando aprendemos a gostar de nós, independente de sermos amados, passamos a experimentar mais alegria em amar. A ética de amor a si deve estar afinada com o amor ao próximo. Então, interessante aí uma fala da espiritualidade tentando dar uma proporção a esse exercício da gente gostar de nós mesmos e, de alguma maneira, compartilhar isso com o universo. É uma manifestação de amor. E aí, quando a gente fala sobre amor, o conceito dele é já tão romanceado, já tão lido, já tão cheio de poesias, colocado nos filmes, na realidade, nas relações, enfim.
São 4 letrinhas que têm uma amplitude de conceitos muito grande. A gente aqui não vai trazer mais um desses conceitos, não. Mas, de repente, compartilhar uma certeza que o amor ele seria o resumo ou a síntese de todas as virtudes que a gente consegue imaginar. Eu anotei um monte aqui, ó, como atos de amor: paciência, coragem, esperança, compaixão, atenção às necessidades do outro, perdão, o exercício de não julgar os outros, tolerância, caridade, fraternidade, e aí etc. A gente pode pegar o dicionário, dá para fazer uma correlação com um dos significados que a gente pode dar ao amor. De igual maneira, a sua falta, a sua não manifestação, ele simboliza aqueles sentimentos, aquelas coisas que são negativas. Também anotei um monte aqui: egoísmo, orgulho, melindre, ódio, baixa autoestima, vaidade, arrogância, e etc, 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 etc. Então, de uma mesma palavra, a sua manifestação, ou a sua não manifestação, ou a sua manifestação dentro da nossa ótica meio distorcida, faz parte de um exercício que a maioria de nós faz todo dia, de tentar equalizar exatamente os nossos valores, as nossas potencialidades positivas nas nossas relações, a sua manifestação, e também com a tal aquilo que o pessoal simbolicamente fala a sombra das nossas limitações, daquilo que ainda nos falta em termos de desenvolvimento íntimo, das relações. Então, criando aí o que a gente comumente fala das contradições da natureza humana, né? Então, quando a gente fala de amar a nós mesmos, muita gente pode entender como aceitação do que nós somos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, mas alguém pode também confundir como acomodação, e não tem nenhuma relação de uma coisa com outra. Outras coisinhas que a gente insere nessa questão de interpretação do amor ou do alto amor, algumas atitudes conscientes ou inconscientes de quem diz que eu só vou gostar de mim quando eu for perfeito, ou for pelo menos parecido com Chico Xavier, Jesus, o pessoal assim. Ou então assim, só vou me dispor a ajudar as outras pessoas quando eu tiver uma condição financeira estável, quando eu for rico, quando eu ganhar na Mega Sena, vou ajudar essas entidades e tudo mais. Ou então, eu vou ajudar as pessoas quando eu tiver tempo. Uma outra condição que aí ainda é mais sujeita a interpretações difíceis aí, é aquela que a gente só passa a gostar de nós quando a gente conseguir manifestar no mundo aquele eu que a gente idealiza. Sabe aquele eu que depende de conhecimento? Assim, quando eu terminar meu mestrado, minha pós-graduação, eu vou poder dar aula, vou poder compartilhar as coisas que eu sei. Ou então, o corpo idealizado, né? Vou ser feliz quando eu tiver o corpo naquelas proporções, naquelas medidas, daquele jeitinho que eu vejo na televisão como estética perfeita. Ou então, quando eu desfrutar do relacionamento perfeito, encontrar aquela pessoa que eu idealizo para minhas relações, seja as relações de namoro, seja as relações familiares, enfim. Ou então sucesso material, né? Então, repare que são todas expectativas, né? Projetos que são visões de futuro, às vezes frustrantes, às vezes limitadas, cheias de expectativas. E talvez o convite é a gente tentar trabalhar com esse eu real. Sabe aquele eu que, a gente é legalzinho, mas de vez em quando a gente pisa feio na bola, ciente de que a nossa natureza, de fato, nesse mundo ainda é imperfeita, então essas contradições são naturais, mas nem por isso eu tenho que deixar de compartilhar essas coisinhas boas que eu já sou capaz de manifestar, e nem por isso ainda criar projetos pessoais de melhora, de dar muito mais qualidade ao que eu transmito para o mundo. Esse exercício, né, essa ciência,
ela traz, como disse no texto aqui, uma frase muito legal, que é gratidão pelo que somos. E repare que gratidão pelo que somos, ela carrega dentro de si muita coisa importante, não é pouca coisa, não, assim, sou mais ou menos, mas graças a Deus sou assim. Isso não é pouca coisa, porque eu sou capaz de apostar com vocês e ganhar que muitas das coisas simples que a gente é capaz de fazer naturalmente, porque é normal fazer, muitos outros não têm a condição, não têm a sensibilidade, não têm a capacidade de repetir o que a gente faz. Então, o reconhecimento dessas potencialidades, o reconhecimento dessa capacidade é, sim, um exercício de auto-amor. E é um treino que a gente faz todo dia, errando, acertando, falando que não deve, pedindo desculpa. Às vezes, o orgulho não deixa pedir desculpa, mas quem sabe a gente corrige isso mais para frente. Enfim, essa é a nossa natureza. Eu estou pensando um monte de frases desse livrinho. Tem umas coisas dessas falando sobre essa questão de estarmos bem conosco mesmos. Sentir-se bem consigo é sinônimo de felicidade, acesso à liberdade. É permitir que a centelha sagrada de Deus se acenda em nós. É o fazer a sua luz brilhar, literalmente. Eu peguei um trechinho aqui, um diálogo que tem do livro, né, que é um livro espírita, então um médium psicografa relatos de conversas, de atividades dentro da espiritualidade, tá? E aí tem um diálogo dessas pessoas que são médicos, né, terapeutas lá no mundo espiritual, tá bom? E aí, como é um livro indicado aos espíritas, tem aqui uma menção, mas a gente pode ampliar isso. É imperioso levar aos amigos espíritas no mundo um receptório oportuno. Nossos irmãos precisam ingerir com frequência 3 medicações indispensáveis. Quais? Mostrou-se curioso o interlocutor. A primeira é acreditar que merecem a felicidade, assim como todos os seres humanos. E a segunda é parar de encontrar motivos externos para suas dores, descobrindo-lhes as causas íntimas. E a terceira, indagou curioso um dos presentes ao debate. A terceira é parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver a vida do modo mais feliz possível. Então, isso é muito comum dos espíritas, né? Não, vou fazer coisas boas, vou me forçar de ser uma pessoa legal. E aí a gente se anula, se sabota nas coisas que são relevantes, mas assim, mas eu estou fazendo o meu melhor, porque Chico Xavier fez a mesma coisa, então eu vou fazer o mesmo também. E sempre pensando que a gente vai ganhar, que Deus está vendo e os pontinhos estão lá no céu. Então, quando eu desencarnar, quando eu for lá para o mundo espiritual, vou reconhecer e eu vou ser feliz lá. Aqui está afirmando que não. É a felicidade, mesmo que Jesus tenha dito que a felicidade não é desse mundo, mas dentro do conceito de perfeição, que não é desse mundo, que a gente não vai conseguir encontrá-la dentro de nós, nas nossas relações aqui no planeta Terra, no mundo físico, é possível também buscar percepções de felicidade, momentos felizes no nosso dia a dia. E aí, repetindo a palavra deles, treinar a gratidão por esses momentos serem vividos, porque são eles que nos dão força e coragem para acordar no dia seguinte e viver tudo que a gente precisa viver. Tá certo? Então é um aprendizado, é um treino diário e estamos todos juntos aí nessa luta. Tá bom? Vocês nos acompanham então numa pequena prece para encerrar essa etapa nossa? Olha, a gente pede então que os amigos espirituais que nos acompanham consigam levar de nós também essa contribuição por um mundo melhor, por pessoas melhores, através desse exercício mental de pensar no bem, de desejar paz e serenidade para toda a humanidade. Com certeza nos vem à mente realidades bastante duras, dificuldades tremendas,
que o nosso olhar material enxerga aí com grandes dores e sofrimentos, mas se a gente partindo desse raciocínio que Deus é bom e que nos ama e que nos dá o frio conforme um cobertor, só nos cabe o desejo para que os que vivem essas dificuldades sintam-se amparados, sintam-se acolhidos pela espiritualidade que nos acompanhe e fortalecidos para enxergar os processos educativos que essas dores e desafios querem lhes estimular a exercitar. Que esse desejo de paz e bem envolva os que vivem e convivem conosco no nosso país, que por si só já é muito grande, tão cheio de diversidades e questões. Que a gente possa vibrar por aqueles que são um pouquinho mais próximos da gente, as pessoas do nosso ambiente de convivência profissional ou dos estudos, ou aqueles que nos são um pouquinho mais chegados, os amigos, os nossos parentes. E por fim por nós mesmos, para que esse exercício de alto amor, que esse exercício de enxergar dentro de nós potenciais positivos, possa ser o bastante para favorecer ambientes, situações, contextos mais pacificados e harmoniosos. No desejo de que assim possa ser, demos graças a Deus. Então é isso aí, gente. Obrigado pela paciência em me ouvir mais uma vez. Aí você já só vai pedir um exercício a mais de paciência para guardar os minutinhos que o pessoal vai chamando para os passos em seguida de acordo com a ordem de chegada, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, boa semana, tá?